Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. É com alegria que estamos aqui para mais um trabalho, mais um programa, o programa Abertura da Palavra, que temos apresentado já por algum tempo, todas as segundas-feiras, e mais uma vez aqui estamos dispostos para compartilhar com vocês, irmãos e irmãs, mais uma parte da palavra, mais uma porção da palavra que nos foi aberta nesse tempo. Trabalhamos num tempo maravilhoso, vivemos um tempo glorioso, um tempo onde Deus se desvelou para seu povo, onde o livro que estava fechado lá no tempo de Daniel, no tempo de Zacarias, no tempo de João, ele foi impedido de escrever o que os trovões falaram. Daniel foi impedido até mesmo de ter a explicação, e foi dito para estes homens do passado para fecharem a profecia, o livro, cerrarem o livro. Mas neste tempo, nos dias da voz do sétimo anjo, então, teríamos o tempo da abertura deste livro, conforme Apocalipse 10. E aqui estamos nós, vivendo neste tempo, onde olhamos para as Escrituras reveladas e vimos o mundo em seus movimentos, e vimos a igreja tomando sua posição, e vimos todas as coisas, e o sincronismo das Escrituras, as engrenagens perfeitamente se ajustando e os ponteiros da profecia mostrando exatamente a hora certa, a exatidão da hora do momento que estamos vivendo, as portas do arrebatamento. Vimos tanta coisa acontecendo no mundo, principalmente depois da pandemia para cá. Rapidamente as coisas têm tomado corpo no mundo da natureza, no mundo da política, entre as nações, no meio do povo, a imoralidade, tanta coisa tem tomado lugar. Mas com certeza o povo de Deus está tomando a sua posição, porque se o grão tem aparecido e amadurecido, o restante é claro que a morte tem atingido. Porque é assim que a natureza trabalha, é assim que é no tipo, no pé de trigo, no pé de milho, na natureza, e é uma Bíblia que Deus colocou aí para que todos possam ver. E aqui estamos nós mais uma vez, agradecemos a você que tem nos acompanhado, cada irmão e irmã que tem até mesmo contribuído com a sua manifestação aí no chat do YouTube. Para nós é uma forma de incentivo, sabe? Saber que você tão longe, em um estado tão distante, em algum lugar lá no extremo norte, leste, oeste ou aqui no sul, saber que alguém está acompanhando e está conectado com este Espírito, esta palavra de revelação que Deus tem nos dado neste tempo. Mais uma vez temos uma porção abençoada das Escrituras. Hoje eu quero falar sobre o tempo entre o julgamento e a execução do juízo. É exatamente o tempo que estamos vivendo. Vimos um pouco disso no programa passado e vamos caminhar um pouquinho mais e ver como que o compasso das Escrituras realmente estão dando passos precisos, marcando realmente o tempo que estamos vivendo. Vamos orar, ler a primeira Escritura e prosseguir. Querido e amado Deus, agradecemos primeiramente pelo privilégio de estarmos aqui e entregamos todo o andamento desse trabalho em Tuas mãos, para que possamos chegar, Senhor, não somente ao receptor desta casa, deste irmão, mas chegar ao coração, Senhor, porque a Tua palavra é aquela que vai até o âmago, vai até a profundidade do coração, e a Tua palavra é uma espada aguda de 2 fios que pode discernir os pensamentos, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que possamos, Senhor, ser perceptíveis à Tua palavra neste tempo. O Senhor ajuda a mim, a meus irmãos, toma controle de tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa primeira escritura nesta noite está no livro de São João, no capítulo 5. Vamos tomar nossa escritura de São João, capítulo 5, versículo 22 em diante. Nós lemos assim: E também o Pai a ninguém julga,
mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho a ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Está falando do Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem. Versículo 22. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Deus, antes de trazer juízo, antes de trazer julgamento à terra, ele sempre envia, adiante do juízo, ele envia a advertência. E aqueles que ouvem a voz da advertência e se arrependem, eles são agraciados com a misericórdia de Deus. Isto sempre foi assim. Já falamos disso em programas passados, mas é uma base, é um fundamento que nós devemos carregar em nosso entendimento para compreender a palavra. Deus não chama o homem a julgamento sem antes lhe dar uma advertência. E depois que ele envia a advertência, aqueles que se arrependem são agraciados com a misericórdia, e os que rejeitam, eles têm que encarar o juízo. Sempre foi assim. Desde o primeiro homem, Caim. E assim Deus faz com uma família, com uma região, com um povo e com um mundo. A maneira que Deus julgará o mundo é a maneira que ele julga um indivíduo. Ninguém terá escusas diante de Deus. Sempre foi assim. Durante as eras foi assim. Deus enviou um mensageiro para que o povo recebesse a palavra de Deus através daquele mensageiro e se alinhassem com Deus, se acertassem com Deus e se colocassem então guardados bem debaixo da misericórdia que foi enviada, junto com a voz da advertência. Por isso, em Apocalipse 18, versículo 4, diz: sai dela, povo meu, para que não seja participantes de seus pecados e não incorras em suas pragas. A voz de advertência, o aviso de Deus vem antes, para que fuja para um lugar de segurança. Sempre foi assim durante as eras. Só que chega neste último tempo, nesta última etapa, nesta última dispensação, então tudo aquilo que foi em medidas lá atrás, que foi em partes, em porções, é derramado aqui em plenitude. Lá também veio parte, porções de misericórdia. Não foi toda a palavra. Por isso, aqueles que morreram em uma parte de ignorância lá atrás, como os de Lutero, os de Wesley, e eles batizaram nos títulos, Lutero batizou criancinhas, e eles têm uma intercessão por eles, porque não era tempo de toda a palavra ser revelada. Viveram debaixo da luz que receberam e foram fiéis àquela porção de luz, àquela porção de graça que lhes foi enviada. Então serão julgados de acordo com aquilo que receberam e estão esperando por nossa perfeição. Mas a misericórdia, a graça, o conhecimento, isso veio crescendo e agora nesse tempo Deus derrama um poder tal, uma graça tal, Deus derrama toda a sua palavra, por isso vivemos no tempo da abertura da palavra. Deus se desvela, tudo que ele tinha para revelar para o homem, ele revelou. Então, agora veio
a plena misericórdia, a plena graça, a plena luz. E o contrário disso também é verdadeiro, porque rejeitando esta plena graça, esta plena misericórdia, esta plena luz, tem então que ser encarado, aqueles que rejeitam têm que encarar a plenitude do juízo, a plenitude da desgraça, a plenitude das tragédias e da cobrança que virá sobre todos os rejeitadores da palavra. Eu quero ler no primeiro selo exatamente sobre isso. O irmão Branham explica na mensagem o primeiro selo, parágrafo 65, 66 e 67, nós vamos ler. Depois você pode pegar o seu livro e ler um pouco mais, mas nós vamos colocar esses 3 parágrafos aqui. Parágrafo 65, de O Primeiro Selo. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era. Então, o que o profeta está dizendo? Deus enviou um mensageiro, o mensageiro pregou a sua mensagem, houve aqueles que aceitaram aquela mensagem, então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte adormecidos. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isto, um juízo temporário. Se buscássemos uma outra mensagem, o irmão Branham diz que sempre foi um juízo tanto no natural como no espiritual. Por isso tivemos guerras aí no passado, pestilências e tivemos tantas coisas. Parágrafo 66. Então, depois que isto termina, então isto prossegue e eles se denominam e introduzem denominações. Então, uma praga natural, tanto no âmbito natural como no âmbito espiritual, porque pegam aquilo que foi pregado pelo mensageiro, como, por exemplo, Lutero. Então, houve os verdadeiros luteranos, por assim dizer, os verdadeiros que... Mas depois que Lutero saiu de cena, Deus enviou uma outra mensagem, que sabemos que foi a mensagem da santificação. Aqueles que ficaram com a mensagem de Lutero, por exemplo, se denominaram, fizeram suas cercas e não prosseguiram com a luz posterior. Se denominaram, estão até hoje aí e tão cegos quanto os católicos. E eu digo isto porque eles saíram do catolicismo lá atrás. Bom, é isso que o profeta está dizendo. Repetindo aqui o 66. Então, depois que isto termina, então isso prossegue, eles se denominam e introduzem denominações e começam com o trabalho daquele homem, como de Wesley e todos os demais, e então leva todos a uma discórdia novamente. Então vem outro ministério. Então o que acontece? O mistério. Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Então, quando chega, a trombeta soa, ele declara guerra. Está vendo? É uma guerra espiritual. E então, o que acontece? Finalmente, então, ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Então ele segue para outra, é um grande plano. Se prosseguíssemos lendo, daí o irmão Branham vai dizer depois, até que chega o último mensageiro. Então, chegando o último mensageiro, bom, aí vem novamente uma mensagem de advertência, e é a última mensagem, e depois aqueles que rejeitam vão ter que encarar o juízo. Disso estamos falando. Agora, quando chega nesta última mensagem, agora vem um juízo severo. Um juízo severo depois que aqueles que rejeitaram esta plenitude da palavra que foi trazida à terra, eles têm que encarar um juízo severo. Eu quero ler na página 38 do livro das Eras, fizemos leitura um programa destes, eu creio que foi até no passado, no programa de segunda passado, mas vamos voltar a ler aqui. O irmão Branham faz leitura de Apocalipse 1, versículo 13, ou está aqui no livro, né?
E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Isso aqui é João, que está vendo esta cena. E ele escreveu ali o que viu, porque foi dito a ele: o que tu vês, tu escreve. Então ele viu, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Há detalhes na palavra que podemos, como pessoas comuns, ler e simplesmente está registrado ali, como que não tendo nenhum sentido a mais. Mas quando o profeta vem e começa a olhar com os olhos de revelação, ele começa a nos trazer luz e explicar detalhes daquela escritura. Aí o profeta diz: lá está ele, um semelhante ao Filho do Homem. Como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim ele é glorificado no meio das igrejas. Ou seja, um semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem, por excelência, é Jesus Cristo. E este semelhante ao Filho do Homem não é propriamente o Filho do Homem, mas é um semelhante ao Filho do Homem. Adiantando, é porque a glória do Filho do Homem, do Senhor Jesus Cristo, foi colocada sobre alguém. Então o profeta diz: como a joia é embelezada pelo engaste do anel, assim ele é glorificado no meio das igrejas. É o dia do Senhor, pois João o vê de pé, não como um sacerdote, mas como juiz vindouro. O cinto de ouro não está mais cingido em torno da cintura, onde o sacerdote deve usá-lo, quando ministra a Deus no lugar santíssimo, mas está agora em torno de seus ombros, pois agora ele não é o sacerdote, mas o juiz está sobre seus ombros, cobrindo seu peito. Ele não é sacerdote, mas o juiz. Agora, João 5:22 aconteceu. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Seu serviço foi prestado, o sacerdócio terminou, os dias da profecia acabaram-se. Ele acha-se cingido como juiz. Cingido como juiz. Bom, o irmão Brana disse ali que São João 5:22 está cumprido. O que nós temos em São João 5:22? Acabamos de fazer leitura no livro das Eras, fizemos leitura no início do trabalho. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Lembramos do programa passado que vimos aquela cena de Jesus tomando o livro da mão do sacerdote e lendo do profeta Isaías, e ele leu somente a metade do versículo 2 de Isaías 61, quando ele estava dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para levar paz aos contritos de coração, libertar os cativos, curar os cegos e libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele parou a leitura ali e ele não concluiu com a parte de "e o dia da vingança do nosso Deus", porque aquela parte de "o dia da vingança" seria agora, conforme João olhou ali e viu ele cingido pelos peitos, com um cinto de ouro, não mais como um sacerdote aqui na cintura, mas como juiz. No final da obra das 7 eras da igreja, ele apresenta-se como juiz, porque ele trouxe toda a palavra que tinha que ser trazida. Ele trouxe o primeiro mensageiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto, o sétimo já havia entregue sua mensagem. Mas agora ele vai ter que se apresentar como juiz para proclamar, para fazer, para dar o veredito aos rejeitadores da palavra. Mas como que ele vai fazer? Ele vai fazer através de um profeta
e através de sua igreja. É claro, o profeta é parte da igreja. Por isso o irmão Branham também diz, na visão de Pátimos, que quando ele está com o cinto nos peitos, é porque não é ele propriamente, mas é ele na igreja. Está com o cinto aqui nos peitos, porque trata-se de uma mulher. Que coisa mais profunda e tremenda. Por isso diz que é um semelhante ao Filho do Homem. Agora, quando o irmão Branham estava para pregar a mensagem de dores de parto e ele levou para o púlpito aquela Bíblia nova, estava com as páginas grudadas, não conseguia encontrar a escritura, vimos no programa passado, então veio um sacerdote da Igreja Católica que estava, curiosamente, ali na plataforma junto com os ministros e tinha uns 100 pastores ali e nenhum deles tomou a iniciativa de ir lá e viu que o irmão Branham não estava encontrando a escritura e levar a sua Bíblia para que outro lesse, para que ele lesse na sua Bíblia. Então, o ministro católico fez aquilo, e o que foi aquilo? E houve aquele constrangimento por parte da irmã Meda, que tinha comprado a Bíblia nova, e o irmão Branham ficou sem entender. Essa Bíblia saiu com defeito, tem uns capítulos faltando aqui, o capítulo 15 ou 16 que ele queria ler do livro de São João, alguma coisa assim. Depois descobriu que elas estavam coladas. Propositalmente, Deus enviou aquela Bíblia para que a irmã Meda comprasse e fosse parar nas mãos do irmão Branham, porque ele tinha que tomar o livro da mão do sacerdote, como aconteceu com Jesus, lá em Lucas capítulo 4, que entrando num dia de sábado em Nazaré, como era de seu costume, levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e ele achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me evangelizou, e assim por diante, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e parou ali, fechou o livro e entregou ao ministro. Jesus não podia ler "e o dia da vingança", porque se ele lesse todo o versículo 2 de Isaías 61, ele não poderia arrematar com aquela frase: hoje tem se cumprido essa escritura diante de vossos olhos. Porque a parte do dia da vingança não se cumpriu há 2000 anos atrás. Não se cumpriu nem há 1000 anos atrás. Se cumpriria agora, no final das 7 eras. Conforme nós fizemos leitura aqui, o irmão Branham falou, e eu preciso voltar aqui à citação, só para trazer de volta à nossa mente. O profeta diz: seu serviço como sacerdote havia sido prestado. Agora ele apresenta-se como juiz. Quando? No final, no acabar as 7 mensagens, porque agora veio o último mensageiro, anunciou a última palavra, trouxe toda a restauração de volta para que alinhasse a igreja para receber Jesus Cristo mesmo em sua palavra. E o que aconteceu nesse tempo? Rejeição. Então, se aconteceu a rejeição, ele vai começar a anunciar o juízo, a dar o veredito, a trazer um julgamento. Por isso o irmão Branham pregou a acusação quando aqueles 300 ministros da Associação Ministerial de Chicago foram lá e confessaram para o irmão Branham: irmão Branham, nós sabemos que o que o senhor está ensinando sobre o batismo em nome de Jesus, sobre a unidade de Deus, é verdadeiro. Nós vamos nos batizar, vamos ensinar o nosso povo e vamos batizá-los. Os maiores líderes das maiores denominações, Assembleias de Deus, Pentecostais Unidas, Quadrangular, esse povo tudo era para ser da mensagem, tiveram a chance, tiveram a oportunidade. Porque o mensageiro foi enviado não a nós, foi enviado a eles. Nós fomos aqueles que fugimos, saímos como indivíduos, ouvimos a voz: eis que estou à porta e bato. Sai dela, povo meu. Bom, graças a Deus que estamos aqui. Então o irmão Branham pregou, depois daquele episódio dos 300 ministros rejeitadores da palavra, que se acovardaram, porque eles seriam enxotados pelo próprio povo, certamente,
Mas nem que fosse para comer pão amanhecido, beber água ali da fonte, eles deveriam ficar ao lado da palavra. Mas recuaram, se acovardaram. O irmão Branham, quando viu aquela cena, ele pregou a acusação. Eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Não mais agora numa cruz de madeira, mas diretamente de seus púlpitos ornamentados com suas lancetas denominacionais. Veja, depois ele pregou por mais de uma vez o julgamento, porque para ter um julgamento tem que ter uma acusação. Uma acusação tem que ser registrado aquele crime, tem que ter uma acusação, aquele homem matou, aquele homem roubou, aquele homem estuprou, aquele homem destruiu. Então tem uma acusação. Depois da acusação, então vem o julgamento, os processos. Por isso o irmão Branham pregou várias vezes o julgamento. E ele encena um julgamento, quando a palavra Jesus Cristo está sendo colocada ali no tribunal, mas aqueles acusadores, todos que são merecedores de juízo. E o irmão Branham pregou também almas que estão em prisão agora. E como vimos em programas passados, como que as últimas mensagens do profeta foram de grande cunho de juízo, de acusação contra os rejeitadores da palavra. Então vimos que se repetiu a cena, como que Jesus ia cumprir aquela parte do dia da vingança, ele estaria ali, glorificado. Vou ter que recorrer de novo aqui, mas é maravilhoso isso. Ele diz assim: lá está ele, um semelhante ao Filho do Homem, como a joia é embelezada pelo engaste do anel. Assim é ele glorificado no meio da igreja. É ele glorificado em seu povo, ele glorificado nos mensageiros, ele glorificado no mensageiro, ele glorificado através do profeta Jesus Cristo. Então agora, por isso, o irmão Branham pegou o livro e leu do livro daquele sacerdote. Deus estava fazendo propositalmente aquilo para que pudesse cumprir aquela parte e o dia da vingança. Então, através do profeta, Jesus Cristo traz juízo sobre a terra. Ele traz um julgamento. Por isso, São João 5:22 diz: o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. É Jesus Cristo quem vai trazer a palavra de julgamento. Como ele faz? Ele transfere seu poder, sua palavra, ao seu profeta. É Jesus Cristo, através do profeta, trazendo juízo. Por isso, o irmão Branham estava na montanha e o Espírito Santo disse: pega uma pedra e jogue para o ar. Juízo vai começar a cair sobre esta costa leste. E houve aquela explosão, e logo em seguida houve aquele grande terremoto, depois outro grande terremoto, e não cessaram mais. E vê como que o mundo está hoje. Terremotos, vulcões, tsunamis, queimadas, enchentes, todo tipo de moléstia vindo sobre a terra. O que mais? Guerra, rumores de guerras, fome, carestia, e tudo traz crise. A guerra traz crise, o desequilíbrio meteorológico traz crise, a falta de chuva traz crise, e a pandemia traz crise, uma coisa leva a outra, pestes. Tudo isso foi devido, você pode achar que não, mas é devido o homem ter rejeitado a advertência. E sabe qual é a raiz disso? Gênesis. Vai lá e leia em sua Bíblia. Quando Caim, advertido para fazer igual ao seu irmão, foi lá e fez errado, ele teve que encarar o juízo e ouvir de Deus: agora a terra é maldita por causa da tua atitude. Brotarão espinhos. O mesmo julgamento que Deus trouxe para Adão e Eva, e disse: agora vai ter abrolho sobre a terra, vai ter negror, vai ter vento.
Deus trouxe a mesma coisa sobre Caim. E isso é o que sempre acontece. Deus traz o seu mensageiro. É um grande plano. Eu li aqui no primeiro selo, parágrafo 65, é um grande plano. Deus traz o mensageiro, ele entrega a sua palavra. Aqueles que recebem, então, são guardados. E aqueles que rejeitam, é derramado uma praga provisória, temporária, um juízo temporário. E esse juízo sempre veio no campo natural e espiritual. Sabe que a pandemia da gripe espanhola, a gripe espanhola, como que é o nome da gripe? H1N1, ela aconteceu, o irmão Brana diz, que foi na época onde o mundo começou a zombar dos pentecostais falando em línguas, quando foi derramado aquele poder genuíno. E eles foram tomados de uma energia tão grande que não sabiam o que estava fazendo. As mulheres rolavam no chão, os homens rolavam no chão. E o mundo zombou daquilo. E Deus não se agradou daquilo. E Deus enviou uma pandemia. Eu não tenho a mensagem aqui, mas eu posso ler e mostrar para você. Porque cada juízo que veio sobre a terra foi porque o homem abandonou a presença de Deus. É só olhar Caim. Ele saiu da presença de Deus, ele começou a inventar armas, ele e sua descendência, a fazer poligamia. E tudo aquilo que está lá no livro de Gênesis se estende. Gênesis é semente, gens. Tudo que começou lá vai crescendo, crescendo, crescendo. E aqui em Apocalipse é a colheita. Por isso é juízo pleno aqui em Apocalipse. Quando um policial, o irmão Brana fala isso em uma mensagem, eu não lembro a mensagem, reprovação por causa da palavra. Ele fala do pequeno guarda, que tem o seu cap de policial ali atolado em sua cabeça, franzino, se para lá naquele cruzamento onde passam aquelas carretas carregadas e ele levanta sua frágil mão e silva seu apito. Aquela carreta tem que frear, todas aquelas toneladas têm que parar. Aqueles motoristas tremem diante daquela autoridade. A autoridade, um pequeno guarda de trânsito, um pequeno policial, sim, mas ele está revestido com o poder estadual, com o poder federal. Ele está vestido, ele é um homem do poder. Ele é um homem da justiça. Ele mesmo não tem poder nele, mas ele está revestido. Ele está fardado. Por detrás dele está ali toda a autoridade máxima da nação, porque ele está trabalhando de acordo com as leis daquela nação. Se assim é no mundo natural, muito mais no espiritual. Então nós estamos aqui revestidos desse poder. Por isso, quando em Apocalipse 10 apareceu o juiz supremo, como apareceu lá em Gênesis capítulo 18, o juiz de toda a terra, apareceu para Abraão, foi lá e fez a promessa para Abraão, a promessa de deles ter um filho, e para ter um filho eles tinham que ser revigorados, rejuvenescidos, mas também logo em seguida, em Gênesis 19, veio a destruição de Sodoma, Gomorra e as cidades adjacentes. Bom, acabei de dizer que Gênesis é semente, Apocalipse é colheita. Então nós estamos aqui. Aquilo que aconteceu de forma regional, agora acontece de forma global. Porque, de novo, Elohim veio em um corpo de 16 elementos, e eu creio que eu falo aqui 99% para o povo da mensagem. Não estou falando aqui para pessoas que não conhecem a mensagem. Você sabe o que eu estou falando. Deus veio, Elohim veio e nos visitou novamente em um corpo humano, se fez homem, como Elohim lá na tenda com Abraão e Sara. E depois, logo em seguida,
o próprio Elohim, em um corpo de 16 elementos, trouxe juízo para toda aquela região. E logo em Gênesis 19 nós vimos a queima de Sodoma e Gomorra. Aqui novamente, então teria que ter a parte do juízo, a parte de julgamento. O julgamento pertence a quem? Ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Mas ele agora vai agir através do sétimo mensageiro. Através do sétimo, ele vai terminar de cumprir aquelas escrituras, Isaías 61, o restinho ali do versículo 12, e o dia da vingança do nosso Deus, e assim por diante. Por isso, em Apocalipse capítulo 10, ele aparece, Jesus Cristo aparece com a peruca branca, aquela nuvem formada por 7 anjos, exatamente os 7 mensageiros. Como que ele vai trazer juízo? Através da sua palavra, que foi pregada através dos 7 mensageiros e que agora foi juntado os cabos soltos no ministério desse último mensageiro. Porque este último mensageiro não tem nenhum mistério em particular, mas ele junta tudo que foi deixado para trás e apresenta. Uma parte Paulo pregou, Paulo e muitos daquele dia, como Irineu, Policarpo, e depois veio Irineu, Martim e tantos outros, e homens que até mesmo arranharam as escrituras, a superfície, mas nunca adentraram totalmente. Eu acho curioso pessoas que criticam o profeta, que ele se referiu a homens do passado, homens que estudaram a Bíblia, mas é claro, foi o trabalho dele. Ele veio juntar tudo que foi pregado e apresentar os cabos soltos para trazer luz. Então, em Apocalipse capítulo 10, aparece Jesus Cristo, igualmente como em Apocalipse. E o irmão Branham diz que Apocalipse 10, quando aparece o anjo forte vestido de uma nuvem, é a mesma escritura de Apocalipse 1, quando ele aparece vestido, com o vestido de linho até os pés, com um cinto de ouro em seu peito. O irmão Branham diz, elas são paralelas a essas escrituras. Então, Apocalipse 10, o irmão Branham diz na mensagem ao nascer do sol, é o juiz supremo vindo à terra. Lembra que falamos daquela florzinha branca escondida debaixo da rocha? O demais tudo foi queimado, exterminado, e foi queimado com aqueles gases venenosos na Primeira Guerra Mundial, disse aquele capelão para o irmão Branham. Mas eu vi, irmão Branham, uma grande rocha, e ela estava pendida ali, calçada por outra grande rocha, e debaixo daquela grande rocha havia uma intacta flor branca, que não foi atingida pelo veneno mortal daqueles gases que foram soltos, daquelas bombas venenosas. Aqui estamos nós, um tempo de juízo, onde tudo demais está morrendo. Por isso, aparece em Apocalipse 15, versículo 6, e nós fazemos leitura agora, 15, versículo 6, diz assim, 15, 6 e 7. E depois disto olhei, 6 e 7, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Veja que estes 7 mensageiros, e sabemos que o último mensageiro, ele reuniu tudo que foi pregado anteriormente, então o ministério dele é um ministério de muito destaque. Eles estão vestidos exatamente iguais ao que João viu de Jesus em Apocalipse capítulo 1. Eles estão iguais, porque estão revestidos do mesmo poder. É Jesus Cristo escondido em sua igreja. É isso que estamos falando. O irmão Branham, ele tinha
tanto a revelação dos selos, e selos aponta para a redenção, como ele tinha a revelação das taças, e taças aponta para juízo. Então nós vivemos num tempo entre julgamento e juízo, onde o Supremo Juiz apareceu, onde a pedra foi jogada para cima, onde o irmão Branda pregou aquelas mensagens, como falamos aqui, quando ele chegou ali depois da África, 3 meses ele tinha ficado sem pregar, e ele disse assim: eu quero reunir vocês aqui no tabernáculo e eu vou pregar uma série de mensagens, tem a ver com aquelas taças. E se você olhar programas passados, nós citamos, por exemplo, mensagem não sabeis, tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade, alimento espiritual em seu devido tempo, mensagem o Ed satânico. São 10 mensagens que o irmão Branham se parou no tabernáculo. Ele disse, tem a ver com aquelas taças, com aqueles juízos, os ungidos dos últimos dias. Então são coisas muito importantes. Por exemplo, eu tenho aqui, vou fazer leitura, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Está dentro desses assuntos que ele interligou com as taças de juízo. Parágrafo 136. Eles disseram, é uma nação. Estavam indo para a América, ou seja, quando os missionários vieram, vamos para a América, vamos ganhar os índios. Eles disseram que estavam indo para a América. Deus abençoe a América. É uma nação, é um país cristão. Está a 1 milhão de milhas de ser um país cristão. Nem mesmo por ela eu oro. Como posso orar por ela se ela não quer se arrepender? Sob o todo-poderoso poder de Deus demonstrado perante ela, negando e fechando as portas para isso e se afastando, eu a entrego a Deus e ela irá mais além. E agora ela irá se afundar. Ele está relacionando a Los Angeles. Somente observe o que acontece. Sabe que Los Angeles foi o berço do movimento pentecostal, na Rua Azusa, na Califórnia. Eram eles que tinham que receber a mensagem. A eles um mensageiro foi enviado. Agora, e o irmão Branda pregou, demonstrou todos aqueles sinais e aquelas maravilhas e não havia escusas. Mas se arrependeram? Não. Voltaram atrás? Não. A irmã Branda está dizendo, eu não oro mais por ela. 137. Muitas pessoas sinceras se ajuntaram a uma organização ou a um grupo ou a uma certa espécie de seita e lá elas morrem espiritualmente. Você não pode lhes dizer nada. Eles possuem aquela coisa semeada dentro deles, porque estes dignatários dizem isto e estes dizem isto e aqueles dizem aquilo. Você lhes mostra bem aqui na palavra de Deus, onde está o assim diz o Senhor, mas nosso pastor, quer dizer, nosso pastor fala diferente. Não importa o que o seu pastor diga ou o que qualquer um diga, se estiver contrário à palavra vindicada de Deus, a hora, o tempo, a mensagem e demais, esqueça-o. Tome distância dele. E isso vale para hoje ainda, sabia? Parece muita falta de amor fraternal, mas a palavra de Deus ela não muda. Tome distância dele. E eu tenho de estar de pé diante de cada um de vós no dia do julgamento. E vocês sabem disto. E de modo algum eu diria isto sabendo que sou um velho agora. Não é que eu saiba algo, mas ele sabe. Eu simplesmente sigo o que ele lhe disse. Eu simplesmente sigo o que ele lhe disse. Deixa eu ler uma escritura aqui em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, versículos 9 ao 11. Somente do 9 ao 11. Deveria ler do 6 em diante, mas eu vou só comentar o 6, o 7 e o 8. Vamos ler do 9 em diante. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem,
e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Bom, devemos pontuar algumas coisas aqui. Então está falando de um juízo que vai vir sobre as pessoas que viveram no tempo da besta, da imagem da besta e de seu nome. O tempo da besta, da imagem da besta e de seu nome, não foi nos dias de Wesley, nem de Lutero, nem de Columba, nem de Irineu, nem de Martim, nem mesmo de Paulo. Bom, Paulo falou lá aos irmãos de Tessalônica, ele dizia assim: irmãos, o dia do Senhor não vai ser agora, porque antes tem que se manifestar o homem do pecado, o filho de Satanás. Agora, hoje, ele já se manifestou. Sabemos quem é o homem do pecado. A besta, ele não está ainda em plena execução. Ele ainda está em uma passagem de falso profeta para besta. Mas ele está já para assumir como a besta. Só que quando ele assumir o seu controle, não nos pega, porque nós vamos voar. Bom, então vimos que este juízo que vai cair sobre os adoradores da besta é agora, nesse tempo final. E diz que estes que receberam o sinal da besta e da sua imagem, eles vão beber do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado. Por que não misturado? O vinho da ira, do juízo. Por que não misturado? Porque durante as eras, quando caiu aquela parte de juízo, lembra? Deus envia um mensageiro e aqueles que aceitam são colocados para dormir. Então cai uma praga temporária, um juízo temporário sobre os que rejeitam. Deus traz outro mensageiro, ele prega a sua mensagem e assim vem vindo até o último. Agora, aquele juízo temporário que caiu durante as eras, ele não era puro, juízo puro, ele era misturado com graça. Por isso foram juízos temporários, por isso a Bíblia fala uma terça parte disso, uma terça parte daquilo. Mas quando chega nas taças não tem nada de terça parte, não tem nada de vinho misturado com um pouco de sangue de misericórdia. Não, agora é vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Agora voltando aqui, eu li do 9 até o 11, estou voltando o comentário do 9 até o 11, ou do 11 até o 9. Então, no versículo 9, como fizemos leitura, diz: seguiu-os o terceiro anjo. Aqui em Apocalipse 14, do 6 até o versículo 11 ou 12 que fizemos leitura, está registrado aqui 3 anjos anunciando 3 mensagens de advertência. Consequentemente, esses 3 anjos anunciam o juízo, porque sempre foi assim. É o que estamos falando desde o início do trabalho. Advertência, depois juízo. E agora é advertência máxima, urgência também, descanso máximo, urgente e juízo da mesma forma, máximo. E seguiu-os o terceiro anjo, porque houve 3 anjos. 3 anjos. Estes 3 anjos, o irmão Branham chama de com mensagens especiais, unções especiais. Esses 3 anjos, eles são os últimos 3 anjos dos 7. São 7.
Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. São 7. Mas os 3 últimos, Lutero, Wesley e Branham, eles trazem mensagens especiais. Por que são mensagens especiais? Porque são mensagens de restauração. Paulo tinha tudo, mas logo em seguida ele disse: eu sei que depois da minha partida se levantarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Depois da partida dele, Satanás veio tirando, como no tempo de Joel, que os insetos foram enviados contra a árvore, tiraram o fruto, tiraram a folha, furaram a casca, mas não conseguiram tirar a vida. Então, por que são as 3 últimas mensagens especiais? Porque elas trabalham na restauração. A igreja veio perdendo o que tinha. Ninguém perde o que não tem. Tinha, porque a igreja primitiva teve, a igreja de Paulo teve, a igreja efesiana teve. Mas veio perdendo, até que chega na 4ª era, uma escuridão. A era de Columba, quase 1000 anos de negror. Só que Deus levanta Lutero com a mensagem de justificação, Wesley com a mensagem de santificação. Então vem depois a última mensagem, trazendo o Espírito Santo e a totalidade da palavra. Então são 3 mensagens especiais. Eu quero ler na mensagem A Marca da Besta, de 1961. A Marca da Besta, pregada no dia 17 de fevereiro de 61. Agora você vê como isto foi representado em Ezequiel, capítulo 9, em Jerusalém. Agora chegamos a Apocalipse, e agora eu gostaria que vocês tomassem seus lápis para anotarem isto. Eu gostaria que você anotasse Apocalipse 14, do 6 ao 12. Foi a escritura que fizemos leitura. Estes são os últimos 3 anjos, 3 anjos depois dos últimos 7 anjos. Ali haviam 3 anjos especiais que vieram. Você observou isto? E agora eu quero que você observe aqueles últimos 3 anjos. O primeiro, isto é Apocalipse 14, do 6 ao 12. O primeiro anjo havia soado a trombeta do Evangelho e tinha o eterno Evangelho para pregar para todo o mundo. O segundo parece que pregava um Evangelho de santidade, porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. Observe, o primeiro anjo na reforma, Lutero, pregou o evangelho. Então aqui o irmão Branham confirma, muito embora ali no início parecia que eram 3 anjos à parte dos 7, mas aqui ele confirma, os 3 anjos são os últimos 3 dos 7. Veja, o primeiro anjo na reforma, Lutero pregou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação, ele corrigiu a fornicação da igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal, deve ser o verdadeiro mensageiro lhes advertindo para escaparem da marca da besta, dizendo: qualquer que receber a marca da besta, o mesmo beberá da ira de Deus derramada sem mistura na taça da indignação que será derramada sobre o povo. Esta é a própria mensagem hoje. A mensagem de hoje. Esta é a própria mensagem hoje. O terceiro anjo, a terceira mensagem, a última mensagem. A mensagem luterana de justificação, a mensagem wesleyana de santificação e a mensagem pentecostal do selo de Deus. Fujam da marca da besta, saiam desses grandes muros da Babilônia, sejam selados no reino de Deus. Bom, nós estamos olhando isso aqui com tanta precisão que era necessário este último mensageiro, como já Wesley, já Lutero foi, em parte, e também cada mensageiro foi, mas agora vem a advertência final: vocês fujam da marca da besta. Fujam do nome da marca da besta. E fujam da imagem da besta. Fujam disso tudo. Se vocês não fugirem, não escaparem, vocês vão ter que encarar o juízo pleno. Vocês vão ter que tomar do vinho, da ira, da indignação de Deus, o vinho não misturado. Haverá o derramamento das taças. E as taças,
elas têm a ver com o tempo da Terceira Guerra Mundial, do Armagedon. Veja que o período dos 3 anos e meio de grande tribulação ainda não é taças. É no tocante de parcela, porque taça é juízo. Mas as taças mesmo, e vamos entrar nisso nos programas futuros, as taças mesmo estão depois dos 3 anos e meio. Como eu falo ali no púlpito sempre, después, no ahora, después dos 3 anos e meio de grande tribulação, que vem o derramamento das taças, porque o mundo vai de mal a pior. Vê o calorão que está dando no Brasil, 40 e poucos graus está dando aí para cima. Aqui, estamos esperando chuva de novo, enchente de novo, ciclone, vendaval. E não é só aqui, é no mundo inteiro. E isto não vai parar, vai crescer, 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 até não ter mais condições do homem viver aqui. E por último, a 7ª taça é bomba atômica. Eu quero ir numa mensagem, a mensagem E Não Sabeis. Esta mensagem aqui faz parte daquela série de 10 mensagens que o irmão Branham disse, eu vou ficar aqui no tabernáculo, passamos por isso em um programa aí atrás. Ele fala isso na mensagem Envergonhados dele. Eu não vou avisar para não ter muita aglomeração, pretendia alugar o auditório, não conseguimos, mas eu vou pregar aqui. Vou pregar sexta de manhã, não lembro bem como é que era, mas sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite e a quarta-feira, e ele pregou 10 mensagens. 10 mensagens, eu tenho elas aqui. Deixa eu relembrar aqui quais são. Porque essas coisas estão cada vez mais claras, mais claras, mais claras diante de nossos olhos. Ele pregou alimento espiritual em seu devido tempo, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, qual é a atração sobre a montanha, os ungidos dos últimos dias, eventos modernos, o Deus dessa era maligna, e não sabeis, esta que eu vou ler agora, o filtro do homem que pensa, Cristo é revelado em sua própria palavra e o Éden satânico. Então, especialmente essas 10 mensagens, o irmão Branham disse, estão conectadas com as taças. E o irmão Branham continuou pregando depois, mas elas trazem uma expressão especial. Eu vou ler agora em Não Sabeis 235, porque o irmão Branham vai contar alguns sonhos que alguns irmãos tiveram. E nós lembramos bastante, sempre citamos, do sonho do irmão Júnior Jackson, que viu o irmão Branham abrindo o topo daquela rocha. Mas existem outros sonhos, que um sonho revelado é uma profecia. Eu vou ler aqui o que o irmão Branham está falando do sonho do irmão. E tem uma parte muito importante aqui. 235. Ele disse, irmão Branham, eu sinto que tenho de parar-me diante de Deus. Eu não sei se estava dormindo ou o que aconteceu. Sonhei. Vou dizer que estava dormindo. Eu sonhei. Eu pensei que meu filho no mercado meteu sua mão num fardo. Aqui está o sonho. Meteu sua mão num fardo e nós não temos ali a mensagem ainda, vamos ter? Ele disse, irmão Branham, eu sinto que tenho de parar-me diante de Deus. Eu não sei se estava dormindo, aí está. Eu não sei se estava dormindo ou o que aconteceu. Sonhei e vou dizer que estava dormindo. E eu sonhei. Eu pensei que meu filho no mercado meteu sua mão num fardo, quando fez, era um fardo de maçãs. E todas viraram. Quando fui levantá-las, todas eram maçãs verdes, com uma mordida já tirada nelas. Estava levantando-as, voltando a colocá-las no fardo. Algumas delas rolavam para fora e rolavam para baixo. Esforcei-me para apanhá-las na grama, e elas rolavam debaixo dessas cercas de cadeias e fechaduras. E esta grande superestrada seguia ali dentro. Olhei para o oriente e a cadeia estava enganchada em frente.
de uma rocha grande no oriente. Voltei ali atrás, pensei baixar esta cadeia e voltar a colher maçãs para o homem. Comecei a baixar a cadeia e uma voz sacudiu toda a terra se sacudiu sobre meus pés. Bom, essas maçãs já mordidas apontam para frutos que deveriam aparecer em um tempo onde os frutos deveriam estar maduros, devido à urgência do tempo, mas estavam extraviadas e mordidas, apontando para o mundo espiritual, a situação espiritual das igrejas. 236. Ele disse: depois que terminou de sacudir-se, ouviu uma voz. Irmão Branham, era a sua voz. Eu sei, algo me falava, disse: eu cavalgarei essa estrada mais uma vez. Comecei a olhar para cima, para a rocha, assim, e continuei olhando além das nuvens. Acima, numa rocha que se conduz do oriente ao ocidente, em forma pontiaguda, assim, como pirâmide. Corri atrás para o oriente e ali você estava parado sobre um cavalo. Agora, enquanto eu leio aqui, você tem que ter algo em mente. Quem julga o mundo é Jesus Cristo. O que João viu vestido com linho fino e até os pés e com o cinto de ouro nos peitos era Jesus Cristo. Era ele mesmo glorificado em sua igreja. Então, o julgamento quem traz é Jesus Cristo. Aqui não podemos colocar sobre o homem William Branham, mas sobre o ministério que William Branham estava exercendo, prosseguindo. Corri atrás para o oriente e ali você estava parado sobre um cavalo. Cavalo é um poder, você sabe, né? Que em minha vida eu jamais tinha visto coisa assim. Grande cavalo branco, a crina branca pendurada para baixo e você estava vestido como um chefe indígena, com todas as coisas que os índios usam. Tinha um peitilho, pulseiras no braço e tudo ao redor assim como isso. Você tinha suas mãos assim como aquele cavalo de pé, como um cavalo militar, com uma certa ostentação assim, andando e eu parado quieto, e ele disse: você puxou as rédeas, se foi cavalgando para o ocidente. Olhei para ali e ali havia um montão de cientistas. Na manhã seguinte, foi no sábado, na manhã seguinte, eu preguei sobre os cientistas são do diabo. Então, o que estamos interligando aqui é que aquele sonho do irmão, vendo o irmão Branham vestido como um chefe indígena, com um cavalo branco, com uma ostentação, com uma postura, era Jesus Cristo, através do irmão Branham, cumprindo um ministério de juízo. Assim como um juiz, ele, quando vai se assentar para julgar, ele coloca a sua indumentária. Os juízes antigos colocavam uma peruca branca. E toda essa vestimenta, todo aquele aparato mesmo do sonho do irmão tem a ver com essa postura, com este tempo onde este juízo está sendo proclamado entre julgamento e juízo. Então a palavra de juízo está saindo. E eu pretendo voltar a este sonho e nós vamos ver sobre essa segunda cavalgada, como que ela opera, como que ela veio vindo, como que ela está desenrolando até hoje, como que Deus trabalha, como que as escrituras são perfeitas. Veja que o irmão Branham citou ali do sonho, os cientistas trabalhando, e o irmão Branham bradou contra os cientistas. E veja, estamos vivendo num tempo onde a ciência é enaltecida, onde a ciência fica injetando coisas nas pessoas, trazendo morte, trazendo destruição, como que o Éden satânico tem tomado campo, tem tomado o coração, a mente das pessoas. Mas tudo isso já foi predito por nosso profeta. Vivemos nesse tempo entre julgamento e juízo, onde o veredito foi dado. Em um juízo, em um tribunal, um homem que é condenado à morte, por exemplo, aquele veredito, aquele juízo, é dito através da boca de um juiz. A sua sentença
devido à brutalidade de seu crime. E que crime esta geração cometeu agora? Digna de tão severo juízo. Beber da ira de Deus sem mistura. Que crime? O crime de ter matado a palavra, o Filho de Deus, mais uma vez, em uma forma mais elevada do que quando ele estava em carne. Você lembra da Escritura? Que todo pecado contra o Filho do homem será perdoado, mas contra aquele que vier, que seria o Espírito Santo, não será perdoado. Então, que severidade das coisas! Aquele juiz, quando ele se assenta e aquele homem achado em culpa, ele é julgado e condenado à morte. O veredito, a palavra sai da boca daquele juiz. Ele é um homem morto, muito embora ele não é executado ali no tribunal. O juiz não executa ele, não é transpassado por uma faca, não é levado no paredão ali do local, do auditório, do tribunal. Não, ele é levado para um lugar, lhe é concedido vida, tratamento e cama, roupa, mas é marcado o dia da execução. Assim também o Filho, Jesus Cristo, proferiu juízo ao mundo. Por quê? Porque o juízo Deus entregou ao Filho. E é sempre o Filho, Jesus Cristo, que está falando, como falou através do nosso profeta, e continua a falar através da sua igreja. Eu espero que isto sirva para nosso despertamento, quando vimos tudo o que está acontecendo. Eu espero que isto sirva para nossa consciência e para nosso conforto, saber que nós aceitamos aquilo que a nós foi enviado. Querido e amado Deus, graça te damos por tua palavra, por teu amor, por tua graça, Senhor. Tua palavra que foi anunciada neste tempo de uma forma tão grande, tão maravilhosa e tão terrível, Senhor. Mas o Senhor é um Deus terrível. Teus atos são terríveis, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor e de justiça. Eu lembro de Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26, Senhor, onde lemos que horrenda coisa, disse Paulo, é cair em tuas mãos. Mas nós queremos estar em tuas mãos, Senhor, não na mão de um juiz irado, mas na tua mão, Senhor, de graça e misericórdia, porque o Senhor é cordeiro e leão. O Senhor é sacerdote e é juiz. O Senhor é o nosso grande Deus, Pai. Perdoa nossas culpas, Senhor. Não leve em consideração nossas omissões e nossa pequenez, mas ajuda-nos por tua graça. No nome santo do Senhor Jesus Cristo eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Um grande shalom. Até o nosso próximo trabalho. No nome de Jesus Cristo. Amém.